Agora eu quero falar com vocês o seguinte, sobre circuito elétrico. Então, um circuito elétrico, ele é feito de forma bem simples, da seguinte forma. Eu tenho uma fonte, tá? Então, isso aqui é a nossa tensão. Tem o lado negativo e o positivo. O positivo é o maior. E eu tenho um circuito elétrico, onde eu posso estar transitando os meus elétrons. E aqui eu tenho um aparelho elétrico. O aparelho elétrico ele é simbolizado por isso aqui, né? Essa sinuidade aqui. A gente bota R porque é um resistor. Ele é descrito como resistivo. Então os elétrons eles estarão percorrendo o circuito elétrico. A corrente elétrica ela vai sempre do positivo para o negativo. Então a gente faz aqui o sentido convencional da corrente elétrica. Tá? Então essa é um esquema simples de um circuito elétrico. Nesse circuito eu esqueci de colocar, deve haver uma chave. Né? Uma chave é simbolizada assim. Essa chave ela vai abrir ou fechar o circuito elétrico. Então dependendo aí, né, se eu quiser que o aparelho funcione, eu deixo a chave fechada. Se eu quiser que o aparelho pare de funcionar, eu simplesmente abro a chave e aí não há mais passagem de corrente elétrica. Cessa a passagem de corrente elétrica, o aparelho para de funcionar. O aparelho é nosso resistor ali. Tá? Então esse símbolo que eu fiz aqui é o símbolo da chave, que ela vai abrir ou fechar o circuito. Tá bom? Então eu vou escrever, ó, chave. Isso aqui é o aparelho, simbolizado pela resistência. E aqui é a fonte, que é a tensão elétrica. Tá bom? Então nessa posição aqui, com a chave fechada, vai haver uma corrente elétrica passando pelo circuito. Essa corrente é o nosso I. O I é o símbolo de corrente elétrica. Tá bom? Aqui eu também coloquei a corrente elétrica de forma real. A real é do negativo para o positivo. Mas nós sempre utilizamos a corrente elétrica convencional. Tá? Então vou apagar, porque eu tenho que fazer indo do positivo para o negativo. Tá? Não esqueçam disso, tá bom, gente? Então a corrente elétrica ela tem que ser a convencional, que é do positivo para o negativo. Isso eu expliquei na outra aula. Tá? Eu estou fazendo esse circuito para explicar o funcionamento de um chuveiro elétrico. Então vamos subir aqui nosso quadro e aqui está a resistência de um chuveiro elétrico. Então eu vou estar montando aqui um circuito a partir desses terminais aqui da resistência. Tá? Então o fio, eu posso já colocar a chave, eu vou colocar no final. Tá? Então aqui é o fio, aqui está a fonte. Tá? Ela vai ser aqui positiva, aqui negativa, e ela vai vir para cá. Ó. Aqui eu vou colocar a minha chave. A minha chave, ela vai poder fechar com esse aqui, tá? Eu vou ter essas opções de fechar com esse terminal, onde a corrente ela vai percorrer, né, por aqui, vai descer por aqui e vai chegar do outro lado. Tá? Então essa é uma possibilidade para a corrente elétrica. E eu posso mudar a minha chave. Eu posso pegar essa chave, em vez de ligar aqui no terminal B, eu posso ligar no terminal C. Tá? Vamos supor. É claro que vai ter aquela chavezinha que você mexe no chuveiro, né? Que você muda a posição da temperatura do chuveiro. Aqui ela não se estica assim que nem no meu desenho, é só um diagrama para entender, certo? Então, se eu ligar a chave ali, agora a corrente não vai descer por B. Ela vai continuar o seu percurso e vai descer lá em C. E vai chegar lá no polo negativo. Tá? Então, eu tenho duas possibilidades de corrente elétrica. Lembra que a resistência, que tem essa fórmula aqui, ó, ela é proporcional ao comprimento do resistor, que é esse L. Ou seja, por esse percurso, ela está correndo uma resistência, um comprimento maior do que pelo percurso inicial que eu tinha colocado, supondo a chave ligada aqui, né? Que é onde a corrente descia por aqui e seguia seu percurso. Então,
O que vocês acham? Esse comprimento aqui, ó, ele é maior do que isso, né? Porque é uma mola, é um espiral, né? Na verdade, esse espiral aqui é para que esse comprimento seja maior do que isso, né? Se eu fosse esticar, eu teria um L, o meu L da forma não seria esse comprimentozinho aqui, é o comprimento do fio esticado. Então, repare o seguinte, a resistência do chuveiro, ela muda a corrente elétrica, né? Porque a corrente elétrica ela vai ser maior quando a resistência for menor, né? Aquela outra fórmula de resistência que relaciona resistência com corrente elétrica mostra isso. Quanto maior for a corrente, menor é a resistência e vice-versa. São inversamente proporcionais. Porque está dividindo, né, a tensão. A tensão aqui é a mesma. A tensão está aqui, ó, é a fonte. É a tomada lá do seu chuveiro, né? O chuveiro não tem a tomada que nem um pluguezinho, que nem no celular, mas ele está ligado na corrente lá da sua casa, né? É como se fosse a tomada. Então, eu não estou mudando a tomada da minha casa. Eu não fico tirando o chuveiro de uma tomada e colocando na outra para ele funcionar. Eu só mexo com a corrente dele, mudando a chave. Tá? Então, mantendo a fonte e mudando só a corrente, eu mudo a minha resistência. Em outras palavras, mudando a resistência, eu mudo a minha corrente. E aí, gente, vai esquentar quando a corrente for maior. Tá? Quanto maior for a corrente elétrica, mais esquenta. Tudo bem? Esse é o efeito Joule. Quanto maior for a corrente, mais elétrons estão passando ali em colisão lá com a matéria e isso que esquenta. É o efeito Joule. Então o que vocês acham? Vai esquentar mais quando faz o percurso passando por A e descendo por B? Ou vai esquentar mais quando faz o percurso passando por A indo direto até C? Né? Porque aqui ó, esse fio vem por aqui, mas continua e vai até C. Se eu mudar a chave para lá. Bom, se o comprimento ele é proporcional à resistência, então vai ter mais resistência quando a corrente percorrer de A até C. Ou seja, a corrente vai ser menor, vai esquentar menos. Né? Por esse percurso aqui, ó, a água esquenta menos. Agora, se eu mudar minha corrente, mudando a chave, pegar a chave, desligar dali e ligar aqui, ó, então não vai existir mais esse percurso aqui. O percurso vai ser esse pequenininho aí, ó. A corrente agora, ela passa por uma resistência menor. Se a resistência é menor, a corrente é maior. Se a corrente é maior, esquenta mais a água. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham aprendido aí, curtido essa minha aula de hoje para fazer a atividade que eu coloquei na plataforma, que eu vou colocar já já. Forte abraço, saúde, não saia de casa aí, beleza? Se puder, é claro, né? Um abraço.